Pessoal, boa noite, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Nós estamos, então, no Junho Violeta, o mês de prevenção, combate e conscientização contra o ceratocone. Eu tive a grata satisfação de receber a presença da doutora Kátia Botós. Kátia é uma querida amiga, é uma especialista em doenças do segmento anterior do olho. Ela tem uma vasta experiência com crosslinking, que é um dos melhores tratamentos, dependendo do estadio em que a doença se encontra. Kátia, eu acho que você fez a tua graduação na região sudeste do Brasil. Eu lembro que você veio aqui para São Paulo, para a Unifesp. Você fez a tua residência aqui. Eu acho que você ficou um tempo nos Estados Unidos, depois você voltou, fez o doutorado e aí agora você voltou. É Santa Catarina, Kátia, que você mora? Eu tô em Brusque, Santa Catarina. A gente se conheceu em São Paulo, né? Na verdade, eu fiz a faculdade na Federal do Paraná e depois eu fui subindo. Aí eu fiz a oftalmologia na Federal de São Paulo, a especialização em córnea e cirurgia plástica palpebral também. E aí eu entrei no doutorado com a linha de pesquisa em ceratocone mesmo, em crosslink. Foi lá em 2007, 2008, a gente estava começando a ouvir falar sobre crosslink aqui no Brasil. E aí foi uma época muito legal, assim, de muito aprendizado. E nisso eu fui para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eles estavam começando o clinical trial em crosslinking. E aí eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu doutorado lá, o meu International Fellowship. Fiquei 1 ano e meio lá nos Estados Unidos. Depois Joia, perfeito. E depois voltou. Eu acho que... Eu sempre confundo, Kátia. Se é você e tua irmã, que a Kátia, pessoal, ela tem uma irmã gêmea. Se é você e a tua irmã que é casada com o Thiago do Thiago do glaucoma? Não. É uma amiga minha, Verônica, que era casada com ele, e aí não, na verdade. Eu sou casada com o Mauro. O Mauro, mas o Mauro faz glaucoma, não é isso? Faz glaucoma, exatamente. Isso, não, desculpa, então eu fiz confusão. Ok, mas faz parte. Eu acho que a gente está num clima antecipado de feriado prolongado aqui em São Paulo. Está um pouco friozinho, mas tudo bem. Então, vocês entenderam, pessoal, por que eu convidei a doutora Kátia Botós para estar aqui conosco, apesar de ser muito jovem, mas ela é uma referência no Brasil em crosslinking, doenças de ectasia da córnea. Eu queria, então, Kátia, que você compartilhasse um pouquinho da tua experiência conosco. É um bate-papo bem tranquilo, é um bate-papo bem informal. A nossa audiência ela é mista, ela é formada por colegas médicos, colegas oftalmologistas, mas a grande maioria são por pessoas leigas que não têm conhecimento específico no assunto, mas que têm curiosidade e gostariam de entender um pouquinho. Então, eu queria que a gente conversasse, um bate-papo bem tranquilo. E a gente sempre começa fazendo aquelas perguntas mais simples, né? Porque a doença do ceratocone, ela comete uma parte importante do olho, que se chama córnea, né? E a córnea está aqui. Então, fala para a nossa audiência, Kátia, o que é a córnea? Vamos lá. Olha só que engraçado, eu tenho o mesmo que você. Ah, que legal! Top demais! Isso aqui é muito útil, né, no consultório. É muito útil, é muito legal para mostrar como é que é um olhinho. Então, vamos lá. Isso. Eu trouxe para casa hoje para mostrar um pouquinho sobre a córnea. Legal. Então, o que acontece? O olho é formado por várias camadas, né? E o que acontece? Essa lente anterior, o vidrinho do relógio, chama-se córnea, tá? Ela é uma córnea, ela é transparente, formada por fibras de colágeno, como se fosse uma malha, uma trama. E o que acontece é que a córnea, normalmente, ela é redondinha. Na maioria das pessoas, ela é relativamente redonda, tá? E fica redonde. O que acontece em que algumas doenças ela vai perdendo a transparência, ou, como o ceratocone, ela vai ficando cada vez mais bicuda. Por isso que chama cerato, que significa córnea, cone, porque ela vai realmente ficando assim. Então, olha a diferença. Olha, a gente tem uma córnea redondinha e uma córnea mais bicuda. Essa córnea bicuda é o ceratocone. Joia, perfeito. Kátia, excelente, tá? Muito bom. Existe, então, com relação ao ceratocone, aquela discussão quanto à causa, né? Isso. A gente sabe que existe um fator genético associado à doença
E existem algumas linhas que acreditam que o ceratocone tem alguns fatores inflamatórios e outras acreditam que não. Qual a tua impressão a respeito? Eu acho que você concorda com a ideia de que tem algum fator genético associado à doença, com certeza, mas você acha que é uma doença inflamatória ou não inflamatória? Assim, existe alguma substância que é produzida que acaba contribuindo para esse afinamento da córnea, ela fica bicuda, ela fica pontuda, e aí ela gera o astigmatismo irregular e a baixa de visão? Quando a gente pensa em causa de ceratocone, o que é que vem à tua cabeça? Então, sim, na verdade, o ceratocone, o estudo do ceratocone evoluiu muito nos últimos 10 anos, em especial. O que acontece é que antes, estudar ceratocone era até um pouco desanimador. Por quê? Não tinha um tratamento que parasse a doença. E o que acontece com isso? Você via um paciente jovem evoluir para um transplante de córnea na sua frente sem poder fazer quase nada por ele. Por causa disso, com o advento do crosslink, que é esse tratamento que visa estabilizar o ceratocone, muitos estudos foram feitos. Então, hoje, a gente sabe de coisas e a gente está aprendendo coisas que é no dia a dia da gente. O que acontece? O ceratocone tem, sim, uma tendência, uma história genética também, tem. E isso é muito, muito nítido quando você pega a mesma família, irmãos gêmeos, por exemplo, que tem ceratocone, irmãos, vários irmãos, parentes de primeiro grau. Só que antes se acreditava que existia que era muito menor, era muito pequena a tendência genética. Mas por quê? Porque não se tinha meios diagnósticos, você não tinha como fazer o diagnóstico. Hoje, com os meios diagnósticos mais eficientes, você consegue fazer o diagnóstico muito mais cedo e em casos que antes não eram diagnosticados. Então, sim, existe sim uma tendência genética, que na maioria dos livros dizem assim, que em mais ou menos 14%. Se você tem ceratocone, você tem 14% de chances de ter um filho com ceratocone também. Hoje acredita-se que é maior do que isso. Agora, existem pessoas, existem casos que não existe um fator genético, na verdade. Então, é por isso que se acredita que existe, sim, o fator ambiental. O que é o fator ambiental? O número 1, coçar os olhos. E a primeira coisa dos teus hábitos é que é o seguinte, não é só a alergia. Porque existem doenças que não são alérgicas, mas que a pessoa tem a tendência a coçar o olho e também desenvolve ceratocone. Existem, sim, algumas substâncias na lágrima, tá? Algumas interleucinas, metaloproteinases, que são alteradas no olho com ceratocone. Então, sim, existem, e isso daí também aumenta com o coçar do olho. Além disso, existem doenças do colágeno. Eu falei que a córnea, essa parte transparente, é formada por uma rede, né? Como se fosse uma malha, como se fosse uma blusa de lã. Então, é aquela malha. Essa malha é alterada em quem tem ceratocone, é mais fininha, é mais frágil. E outras doenças do colágeno também podem levar a ceratocone. Por exemplo, pacientes que têm síndrome de Down, pacientes com síndrome de Marfan, várias síndromes também têm o ceratocone. E, por fim, uma coisa bem interessante, a gestação. Na verdade, sabe-se que existem hormônios também que estão relacionados ao ceratocone. Quando a gente fica grávida, a gente não fica com uma alteração do colágeno, vamos dizer assim, o organismo inteiro tem que ficar mais molinho. Não é? O útero tem que ficar mais mole para esticar, as articulações têm que distender mais por causa da pelve e tal. Então, na verdade, o colágeno também da córnea também fica mais molinho. Então, mulheres durante a gestação também têm uma tendência a maior a piorar a progressão do ceratocone. Ou seja, Kátia, não é um fator isolado que acaba contribuindo para a doença em si. Digamos que existe um fator que se destaca, provavelmente o genético, mas uma série de outros fatores acaba contribuindo, e juntamente com o genético, com essa predisposição natural, junto com esses fatores externos, faz com que então o indivíduo venha a manifestar a doença. E eu queria destacar, pessoal, uma coisa fundamental que a Kátia comentou, que depois, Kátia, você pode até reforçar,
a gente até pode falar um pouquinho sobre prevenção, né? O fato de coçar, viu, pessoal? Então, assim, em geral, o paciente com ceratocone acaba tendo um pouquinho de alergia também associada, e é natural que o paciente tenha vontade de coçar. E o ato de coçar já está comprovado que tem relação direta com a progressão da doença. Então, fica aí o alerta para que você consiga tentar controlar o coçar, mas só dizer para o paciente, não coce, não sei se é suficiente, Kátia. Às vezes a gente precisa entender que tem alergias associadas a outras condições que a gente precisa tratar paralelamente, para que o indivíduo, então, tenha condições de não coçar o olho. Mas, de qualquer forma, fico alerta, evite, à medida do possível, coçar o olho. Você deu um parecer geral, Kátia, sobre causa, etiologia do ceratocone, muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho de sintomas. Quando a gente fala em olho, geralmente, a principal queixa é a dificuldade para enxergar. Ei, Mirna, como é que vai? Tudo bem? Bem-vinda. Lembra da Mirna, Kátia? Meu Deus, como Ei, que legal. Obrigado, viu, pela sua presença. E aí, Kátia, vamos conversar um pouquinho sobre sinais e sintomas de ceratocone. Você, como é uma referência, eu acho que você recebe muita gente que passa em consulta contigo, né? Fala um pouquinho sobre faixa etária de idade dos pacientes, quando ele chega no teu consultório, geralmente ele coloca assim a mãozinha no olho, porque está com sensibilidade à luz, aquele olho vermelho, coçando, às vezes lacrimejando. Como são os sinais e sintomas dos pacientes portadores de ceratocone? Isso é bem interessante também. O que acontece? O ceratocone, apesar de ser uma doença com caráter hereditário, genético, não aparece quando a criança nasce. Isso é bem interessante. Ela não vai aparecer no bebezinho. Vai acontecer, assim, o auge, a idade mais comum é na puberdade. Então, ali pelos 14 anos. Mas, como eu falei anteriormente, hoje, como a gente tem diagnóstico, como a gente consegue fazer o diagnóstico com exames mais precocemente, a gente já consegue ver crianças mais novinhas. Mas então, o caso clássico é aquele paciente jovem que vem no seu consultório e dizendo o seguinte, olha, a minha visão está piorando. Eu já fiz um óculos, o grau não estabiliza, o grau, às vezes eu faço um óculos e eu não me adapto direito porque o grau está mudando muito. Muitas vezes é uma criança alérgica que coça muito o olho. Então, aquele paciente que já tem muita sensibilidade à luz, sabe? Às vezes ele tem rinite também. Isso é importante, porque o que acontece? A gente tem que lembrar que a mucosa que reveste o nariz, que reveste as vias aéreas, é histologicamente muito parecida com a mucosa, a pelezinha que reveste o olho. Então, é muito comum a pessoa coçar o nariz e coçar o olho também. E muitas vezes tem um órgão-alvo. Às vezes é o olho, às vezes é o nariz, às vezes é o ouvido, às vezes é a garganta, eles têm, sabe? Às vezes é a pele. Então, são crianças, ou crianças, mas às vezes mais velho, pode acontecer também no jovem, que chega com esse embaçamento da visão. Embaçamento, acha que é óculos, acha que é o grau que não está estável. Eles geralmente começam com embaçamento para longe, tá? E muito frequentemente coça, mas nem sempre. Tem gente que fala que não coça o olho. Tanto que uma coisa que eu ia te falar, Charles, que é eu acho bem interessante, sabe? Isso eu pergunto muito no meu consultório. Um estudo do ano passado mostrou uma tendência de correlação entre o fato de você dormir apertando sempre o mesmo olho, você apertar sempre o mesmo olho e a piora do ceratocone nesse olho que você aperta. E isso eu achei super interessante, porque pensa bem, imagina você passar 7, 8 horas toda noite, durante vários anos seguidos, apertando o mesmo olho. E parece que se você deita direto no colchão ou com a mão em cima, em posição viciosa, isso é pior. Então, é interessante, né? Super interessante, viu? Vamos seguir em frente, porque a gente ainda nem começou o crosslink, viu, Kátia? Vamos falar um pouquinho de diagnóstico em ceratocone. Então, a gente já falou um pouquinho sobre as causas, sobre os sinais e sintomas. E aí, então, a gente recebe o paciente, dependendo do estadio da doença, a rigor nem é obrigatório a gente usar um exame complementar. Mas acho que é interessante para a gente ter um ponto de partida, para em seguida a gente acompanhar se a doença está evoluindo ou não. Na tua rotina, Kátia, quais são os exames que você costuma pedir
quando você se depara com um paciente com suspeito de ceratocone, ele já tem ceratocone. Como é que você acompanha esses pacientes? Bom, existe um exame que se chama topografia de córnea. O que é topografia? É um mapa que a gente vai fazer para saber como que está essa curvatura aqui da córnea. Então, esse mapa, existem números, existem padrões que são normais. E a gente começa a suspeitar que as coisas não estão indo bem quando você começa a perceber uma barriguinha, assim, um abaulamento, geralmente aqui para baixo. E além disso, essa região da córnea também começa a ficar mais fina. Então, outro exame muito bom é a taquimetria corneana, que é um exame que mede a córnea. Além desse, a gente tem exames que são mais específicos, tá? Que são as tomografias de córnea. Tá? Por exemplo, existe uma máquina que se chama Galilei, outra que chama-se Pentacam, por exemplo, que são tomografias, que vão dar, uma metodologia, é um método diferente, mas ele vai dar mapas de várias espessuras da córnea. A gente consegue ver como é que está dentro, como é que está aqui dentro também, como é que está o mapa completo, 360 graus da espessura corneana. Então, via de regra, são esses. Perfeito, Kátia, excelente. Agora sim, nós vamos entrar no tratamento. E aí eu queria que a gente pensasse inicialmente duas possibilidades. Lembrando que o ceratocone também pode implicar num tratamento clínico. E o tratamento clínico, dependendo do estadio da doença, geralmente um óculos não seria a melhor opção, mas é uma opção. Lente de contato realmente é uma boa opção em algumas situações. E aí a gente precisa também tratar se os pacientes forem alérgicos com medicação tópica, às vezes medicação por boca. Quem sabe também vacina pode ajudar também o paciente a ter uma performance imunológica um pouquinho melhor. E por fim, Kátia, chega um determinado momento em que a gente diz, olha só, o tratamento clínico, ele não está sendo suficiente para que a gente consiga diminuir a velocidade de progressão da doença. E aí a gente pensa nos tratamentos cirúrgicos. E dos tratamentos cirúrgicos, nós vamos falar hoje então sobre crosslink. Kátia, o que é crosslinking? Fala pra gente, esclarece essa dúvida. Vamos lá. O crosslinking, ele é um tratamento para estabilizar a doença. Tá? E quando a gente fala de tratamento, tem duas linhas. Uma linha que você fala em melhorar a visão do paciente e a outra linha que é parar a doença. Tá? São coisas diferentes. Para parar a doença, você vai parar diminuindo o coçar do olho, parando de apertar o olho, sem dúvida, sempre, tá? E você vai parar a doença ou com a idade, porque geralmente o ceratocone, ele começa ali na adolescência e vai parar, geralmente na maioria das pessoas, entre 35 e 40 anos. Nem sempre. Eu tenho pacientes que têm comprovadamente evolução acima de 40 anos. Existem, por exemplo, aquelas mulheres que engravidam mais tarde e podem ter o escape. Mas, quando as coisas não param sozinhas, quando você vê um caso que o tratamento com colírio, como você explicou super bem, não adianta, o paciente continua piorando e já é mais novo, né? Você vai ver que falta muito tempo até os 40 anos, você pode optar por esse tratamento que se chama crosslink. O crosslink, ele foi um tratamento que foi muito interessante. Esse tratamento é um tratamento relativamente recente na medicina, né? Porque para a gente falar em 20 anos é recente, né? Dentro da medicina. E o que acontece? Lá pelo ano 1998, por exemplo, um médico lá da Suíça, na verdade de Dresden, ele foi no dentista e ele notou que o dentista dele estava usando, sabe aquela máquina de ultravioleta que tem aquela luz azul, para endurecer a prótese, a resina do dente, sabe? E aquilo deixava a resina mais durinha, que é, na verdade, um crosslinking. E ele pensou, será que eu não posso usar alguma coisa parecida com isso para deixar a córnea também mais dura, mais forte? E foi isso que ele fez. Na verdade, no crosslinking, você usa uma vitamina, tá? Que é a riboflavina,
E você usa uma radiação específica, num comprimento de onda específico, que vai deixar a córnea mais forte, mais durinha. Ok. E aí ela não vai para frente. Eu acho que eu tenho até... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou mudar aqui, só um minutinho. Eu vou ver se eu consigo. Só Tudo um bem. minutinho, tá? Eu vou tentar A gente mostrar espera, para não tem você problema não. um fio. A gente faz ao vivo, viu, pessoal? E é assim mesmo que funciona. E a Kátia está, assim, quebrando paradigmas na live de hoje. Isso é muito bom. Deixa eu mostrar para você, olha. Deixa eu ver se eu consigo, Vamos lá. tá? Olha isso. Tá. Vou mostrar Olha que no meu legal. computador. Vamos ver. Depois você me fala o que você acha, tá? Ó, eu vou Tá, mostrar excelente. um pouquinho para vocês sobre isso. Então, vamos entrar dentro da córnea. A córnea é formada por fibras de colágeno. Então, imagina uma malha, uma trama. Só que essas fibras de colágeno, essa malha, como se fosse de uma blusa, é muito frouxa, frágil. E olha o que acontece. Vocês viram? A córnea foi para frente, ela abaulou. E a visão começa a ficar embaçada para longe. Acontece que o óculos, a lente de contato, ou mesmo o implante de anel intraestromal, eles servem para melhorar a visão, mas eles não irão parar a doença. Antigamente, se alguém colocar na internet e ouvir falar sobre ceratocone, vai também ouvir muito falar sobre transplante de córnea, que graças ao crosslink diminuiu muito hoje em dia. A gente vê muito menos indicação de transplante de córnea, porque com o passar do tempo, a gente tem hoje como estabilizar a doença, tá? Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar o que é o crosslink, tá? Um minutinho só. Então é isso, olha. A gente vai pingar uma gotinha de riboflavina, na verdade, por essa vitamina, durante alguns minutos, até que essa riboflavina penetre na córnea. Então, a gente deixa o paciente um pouquinho esperando, a gente vai pingando essas gotinhas para penetrar na córnea do paciente. E depois de alguns minutos, e aí depende do protocolo, a gente vai usar essa radiação específica que vai fazer com que a córnea fique mais durinha. Tá? E aí eu quero mostrar para vocês, essa imagem aqui talvez seja interessante, olha só. Muito interessante. Você lembra dessa córnea? Deixa eu mostrar para você, olha só, dessa imagem. Isso daqui, ó, eu quero mostrar para vocês. O que é isso? Isso daqui é um pedacinho de uma córnea que nós olhamos, é experimental, então não é em vivo, né? É de um animal, a gente cortou. Isso daqui é uma córnea sem crosslink. A gente vê aqui aquela imagem do começo do vídeo, são as fibras de colágeno. E aqui, veja se vocês conseguem ver essa camada mais compacta aqui na frente, como se fosse um cinturão. Isso daqui é a imagem de uma córnea depois do crosslink. A gente vê essa compactação das fibras, então a córnea fica mais dura por causa disso. Legal, né? Muito legal, Kátia. Olha, você inovou, viu, na live. Você é a primeira que conseguiu fazer uma interação mais dinâmica e com imagem, viu? Ó, parabéns, ficou muito legal. Ficou até mais fácil de uma audiência, mesmo leiga, tentar entender como é que funciona o crosslink. Ô, Kátia, vamos falar um pouquinho então sobre o crosslink. A gente então piga uma vitamina, piga depois ultravioleta para tentar enrijecer a córnea, não é isso? Isso aí. Só que ao longo do tempo, vários tipos de crosslink vieram à tona. Então se discute bastante sobre o crosslink, que é o tradicional, que demora mais ou menos 1 hora. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que algumas variações foram tomando espaço e importância. Fala então um pouquinho para a gente sobre essas questões de crosslink mais rápido, crosslink tradicional, por que dessas variações e se eles são tão seguros e eficazes comparado com o tradicional, que é a nossa referência. Certo. Então, na verdade, assim, existem vários protocolos, tá? A gente pode falar desde tempo de tratamento, até formas, por exemplo, se você tira ou não o epitélio, que é a primeira camada da córnea, por exemplo. Então, existem inúmeras variações, tá? O padrão ouro, é aquele que foi mais estudado até hoje, é o protocolo que a gente chama de clássico, que ele dura 30 minutos de radiação, né? A gente coloca a radiação ultravioleta por 30 minutos e ele causa uma
faixa de segurança, que é essa faixa aqui, ó. Ok. Bem mais grossa. Na verdade, ela é mais ou menos 300 micras de espessura, vai. Tá. Outro tratamento que chama rápido, ele causa uma faixa um pouco menor de segurança, uma faixa de compactação, como se fosse aquela faixa dura que vai segurar a córnea, um pouquinho menor do que isso. Então, ela foi, ao longo dos anos, provou-se que ela é, sim, segura para a maioria dos casos. Por exemplo, quando a córnea é muito fininha, que você não pode fazer um tratamento tão forte, eu digo assim, tem alguns limites de segurança, você entende? Existem algumas coisas técnicas, por exemplo, espessura, tudo isso então varia. Mas o tratamento rápido, ele pode sim ser uma boa opção para a maioria dos casos. Entretanto, para casos em que são crianças, por exemplo, que têm um risco maior, um ceratocone mais grave, um risco maior de progressão, o clássico teria sua indicação, ele seria mais seguro, ele seria menos risco de progressão. Então, a gente precisa entender muito bem, porque cada caso tem uma indicação, cada caso você tem que saber diferenciar para onde que você vai indicar um e o outro. Tá bom. Uma outra dúvida muito frequente, nossa, meu Deus, cara, já se foram 29 minutos, você acredita? Nossa. E a gente precisa quase terminar, mas eu quero fazer umas 2 ou 3 perguntas. Existe então aquela questão se um único tratamento é suficiente ou se a gente precisa repetir o tratamento ao longo do tempo. Já teve situações que você teve que repetir mais do que uma vez o crosslink no mesmo paciente? Já. Qual o tempo médio entre uma aplicação e outra? E o que foi que aconteceu? Será que teve alguma concentração que estava diferente e tal? Como é que a gente poderia explicar a necessidade de repetir o mesmo tratamento numa doença mais ou menos já conhecida? Na verdade, o crosslink ele tem uma taxa de sucesso altíssima. Na maioria dos pacientes, 92, exatamente. Olha que legal. 92% dos pacientes, uma aplicação só é suficiente. Mas existem pacientes que têm, a gente chama de faixa de risco. São pacientes com maior risco de progressão. Quais são eles? Crianças, quanto mais novo, maior a chance de piorar. Por quê? Eles têm muito tempo de doença pela frente. Quando você faz um diagnóstico de um paciente com 10 anos de idade, aquele paciente vai ter 30 anos ainda de tempo de crosslinha, de ceratocone, que teve a córnea, ele tem a córnea muito molinha. Então, toda vez que você pega uma criança, um ceratocone mais grave, um paciente que tem muita alergia, que coça demais o olho, aí a gente sempre tem que explicar o seguinte, olha, o crosslink, ele vai segurar a sua doença, mas eventualmente doses de reforço são necessárias. Essas doses de reforço podem acontecer o tempo varia muito. É uma média mais ou menos de 3 anos a 5 anos. Pode acontecer de você ter que fazer de novo. Eu já tive que fazer, é muito raro, e foi exatamente num caso assim, era uma criança com um caso muito grave, coçava demais o olho, mas aí a gente fez de novo, acho que foram 5 anos de intervalo, e não teve problema nenhum, aí parou com a segunda dose, tá ótimo até hoje. Kátia, a gente quase está acabando, mas eu preciso fazer mais uma pergunta, porque existe muita discussão com relação a você fazer, então, um crosslink para diminuir a velocidade de progressão, quem sabe estabilizar a doença, e você fazer associações de técnicas, como, por exemplo, crosslink e anel. Como é que você vê a associação de técnicas? Somente o crosslink é suficiente? Ou a gente estabilizou, mas o paciente ficou com algum grau residual, e diz, doutor, eu queria aproveitar para, de repente, fazer alguma coisa para diminuir o meu grau. Seria o caso de fazer um implante de um anel dentro do olho? Ou quem faz primeiro o anel, faz depois o crosslink? Essa é uma discussão muito comum no nosso meio. Compartilhe um pouquinho a tua experiência a respeito desse assunto conosco. Posso virar a tela de novo? Vamos lá. Pode. Vou virar aqui para vocês, olha.
Ó, deixa eu mostrar para vocês então. Eu vou tirar aqui o meu crosslinking da tela e eu vou mostrar essa figura aqui que eu acho que vai ser interessante de entender. Isso aqui é um anel, tá vendo? Ó, Isso. olha que legal. Então, o que é o anel? O anel é o elástico do lençol. Então, imagina um lençol todo enrugado na cama. O anel é como se fosse você colocar um elástico no lençol para deixar o lençol esticadinho. Então, o que é o anel? É essa haste aqui de acrílico, tá? Esse cristalzinho que você vai implantar dentro da córnea. E ele vai esticar um pouquinho essa córnea para tentar deixar ela menos bicuda. O objetivo do anel é diminuir um pouquinho o grau, diminuir, às vezes o paciente, por exemplo, já tentou um óculos, já tentou uma lente de contato, nada funciona. Quando nem o óculos, nem a lente de contato ajudam, o anel é uma boa opção, entende? E aí ele tem um objetivo diferente do crosslink, porque o anel, ele nem sempre vai parar a doença. O anel é para diminuir um pouquinho aquele grau alto que o paciente tem e não consegue se adaptar a nada. Mas não significa que você vai colocar o anel e vai ficar sem óculos e lente, sabe? Pode ser, muito frequentemente, que você use um grau mais leve, mas você vai usar depois. O crosslink, ele vai ser usado para parar a doença. Então, muitas vezes, você quer diminuir um pouquinho o grau do paciente e você quer parar a doença também. Aí você faz as duas coisas juntas, tá? E aí existe uma discussão enorme, né? Se você pode fazer antes, depois, um ano, sabe? Assim, existe... Aí depende do paciente, depende se ele está progredindo muito rápido, você faz aí primeiro crosslinking, ou se você vai tentar diminuir um pouquinho o grau, daí tem várias associações. Mas é muito útil você fazer o anel, é muito frequente isso. Kátia, quando você pensa, a última pergunta, tá? Quando você pensa no futuro do crosslink, o que é que se passa pela sua cabeça? O que a gente pode esperar do futuro do crosslink? Alguma vitamina diferente? Ou, sei lá, uma irradiação diferente? Tem sim. O que é que você acha que vem por aí pela frente? Então, você sabe porque você sempre está em congresso, a gente sempre se encontra, e as sessões de ceratocone são fantásticas, porque é uma área que encanta, porque a gente aprende a cada dia, a cada congresso, sempre tem um monte de novidade. Então, assim, uma coisa que está se mudando também é você fazer o crosslink para tentar não só parar a doença, quando você faz irradiações diferentes em cada área da córnea, por exemplo, você faz o crosslinking mais concentrado aqui embaixo, por exemplo, para você também melhorar a visão. Porque o crosslinking, via de regra, para a doença. Eu sempre falo o seguinte, ela vai congelar na hora que você fizer o crosslinking. O crosslinking vai parar. É como se você congelasse o ceratocone. Então, ele para a doença. Mas nem sempre você não pode prometer para o paciente que você vai melhorar a visão dele. Existem esses novos estudos agora que visam um crosslinking diferente. A gente chama um crosslinking personalizado que vai diminuir também o grau daquele paciente. Tá? Existem técnicas novas em que você faz, por exemplo, não tira o epitélio. E existem estudos com uma coisa que perguntam sempre para a gente. Doutora, eu posso fazer cirurgia a laser? E se eu tenho ceratocone? Isso é uma pergunta que sempre fazem, né? Então, existem também tratamentos associados, estudos principalmente, que você está associando aí o crosslinking junto com a cirurgia refrativa laser para também tentar melhorar a visão do paciente com ceratocone. São muitos estudos, né? A gente tem que ir para muito congresso, porque cada vez a gente volta com novidades, né? Muito legal isso. Olha, Kátia, você revolucionou as lives de quarta-feira à noite. Os convidados anteriores sempre muito bons, só que você hoje teve assim, o lúdico, o didático, que acabou interagindo
muito legal com a nossa audiência. Imagina. Eu gostaria, Kátia, que você compartilhasse, sei lá, nas suas redes sociais, se alguém, por acaso, precisar passar em contato, em consulta com a doutora Kátia Botós, como é que as pessoas te encontram, Kátia? Então, eu estou na cidade de Brusque, linda, em Santa Catarina. Eu trabalho no Hospital de Olhos de Brusque. Tá? O nosso telefone é 47-3355-5050. Vai ser um prazer. Kátia, muitíssimo obrigado. Obrigado por você ter reservado esse tempo para estar comigo, com a minha audiência. Deixa um abraço forte aí para o Mauro e para os filhos. Eu já gostaria de deixar mais ou menos para agendar para em 2024, nesse mesmo período, a gente continuar batendo um papo, tá bom? Vai ser um prazer. Foi excelente. Pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo com alguém que vocês consideram que precise dessa orientação. Se fizer sentido, caminhe para eles. Não esqueça também de... Kátia, você tem alguma rede social que as pessoas possam entrar em contato também? Eu estou a clínica? Tenho sim. O HO Brusque e @Kátia Botós. Pronto, olha só como ficou fácil de encontrar a doutora Kátia. Pessoal, muitíssimo obrigado. Um excelente resto de semana. Kátia, obrigado, viu? Foi um prazer estar com você. E a gente vai se vendo. Um abraço. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, viu, Kátia? Um abraço forte aí para a turma da Santa Catarina. Tchau, tchau. Um abraço.